Nós outros entramos em Tu presença, Senhor, e nesta manhã, e invocamos o poderoso nome do Senhor Jesus, em favor de todos, todo Tu povo que está aqui, porque há pessoas aqui, meu Padre, que já não aguentam mais os problemas, as enfermidades, os dolores, pessoas, ó Deus, que já se encontram desesperadas com a situação que estão vivendo, porque já intentaram de tudo, já tocaram em muitas portas, já han acudido a muitos lugares, han invocado a muitos deuses, han buscado a médicos, já hicieron tratamentos, já tomaram pastilhas, e a situação não cambia, a situação está cada vez pior. Deus, Tu eres um Deus vivo, Senhor. Tu não eres um Deus morto. Tu não eres um Deus que está clavado na cruz. Tu has dado prova de Tu amor hacia nós outros, dando a vida na cruz para salvar-nos, para levar nossos dolores, enfermidades, maldições, nossos pecados, para que por Tus chagas fôramos curados. Meu Deus, Tu palavra és verdadeira, e Tu palavra tem que cumprir-se, Senhor, porque nós outros não estamos apoiados em palavras de homens, nós estamos apoiados em uma religião, em uma tradição, em uma costumbre. Não, Senhor, estamos apoiados em Tu palavra, Tus promessas, e Tu palavra, Senhor, produz vida. Tu dijiste que no solo de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Senhor, penetra Tu poder em cada vida, penetra Tu poder desde lo alto de la cabeça hasta los pés. Penetra Tu poder, Senhor. Ó Espírito Santo, envolva cada pessoa na hora, envolva cada vida, envolva minha vida, a cada um de nós outros, Senhor, porque nós ponemos a hora em Tus manos. Não temos, Senhor, a nadie que nos pode ajudar, que nos pode livrar, que nos pode socorrer, senão o Senhor. Meu Deus, inclina Tus ouvidos, Senhor, inclina-te, ó Deus, a nosso clamor, a nossa súplica, porque Tu não eres um Deus sordo, Tu não eres um Deus vingativo, um Deus castigador, um Deus malo. Não, Senhor, Tu eres um Deus de misericórdia, de compaixão, um Deus que ama a Tus filhos. Senhor, se nós outros que somos falhos,
malos. Amamos a nossos filhos e procuramos dar o melhor para eles. Quanto mais é o Senhor, muito mais é o Senhor, que és um Deus justo, verdadeiro. Rusga a nossa causa, Senhor. Rusga a nossa causa, rusga a causa de cada um, ó Deus, porque já não dá mais, tu povo já não aguenta mais, tantos problemas, Senhor, problemas familiares, problemas econômicos, problemas de saúde, problemas espirituais, depressão. Deus, acaba com este sofrimento, com este tormento, meu Padre, em nome de Jesus. Hable com Deus, clame a Deus a hora, clame a este Deus vivo a hora, invoque a hora, no poderoso nome de Jesus, e diga-lhe a Ele que você não aceita mais esta situação, não aceita mais este sofrimento, este dolor, esta angústia. Clame a hora a este Deus vivo, Ele está aqui para manifestar-se em sua vida, para cambiar sua vida. Invoque seu nome a hora, em nome de Jesus. Vem Espírito, vem, ó Espírito Santo, ao encontro de tu povo a hora. Vem-me, Senhor, para secar as lágrimas, para restaurar, curar, liberar, dar nova vida a esta persona, meu Padre, em nome de Jesus. Se é tocado por Deus, Ele te toca, Ele te cura, Ele te libera, Ele te dá vida. Receba a vida, receba a vida a hora, e no nome de Jesus. Espírito Santo, dá vida a estas pessoas, e levanta, Senhor, ao caído, borra, Senhor, as transgressões, lava, purifica com tu sangue preciosa, ó Deus, e no nome de Jesus. Se livre a hora, e no nome de Jesus. Meu Deus, meu Padre, ensina-nos, Senhor, a ouvir a voz da fé, não a voz da dúvida, não a voz deste mundo, de aqueles que não sabem nada do Senhor. Espírito Santo, abra, Senhor, ele entendimento, a compreensão de tu povo, e dá a vitória, meu Senhor, dá a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode sentar-se a hora. És a voz da fé
que temos que escuchar. Amém? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que hace a diferença. Quando uno está apoiado na palavra de Deus, uno vence, uno sai adelante, uno cambia sua situação, cambia a história de sua vida. Amém? Não há outro caminho, não há outro caminho. Se você quer vencer neste mundo, se você quer cambiar de vida, curar-se, liberar-se, ter a sua família restaurada, sua economia restaurada e, sobretudo, conquistar o mais importante, que é a vida eterna, a eternidade com Deus, você necessita ouvir a voz da fé. Amém? Ouvir a palavra de Deus. Desafortunadamente, nós outros vivíamos em um mundo malo, um mundo negativo, onde a gente vive perdida, desorientada, a gente vive apoiada em costumes, apoiada em tradições, em tantas coisas que não podem cambiar sua vida, não podem fazer-lhes felizes de verdade, porque a única coisa que cambia é a palavra de Deus. Amém? Quando a persona ela vive por la fé, quando a persona põe por obra o que está escrito em la palavra de Deus. Muita gente no cambio de vida, muita gente crê em Deus, tem fé, mas no cambio de vida, por quê? Porque não vive na fé prática, não vive na fé prática. Crê em Deus, pero crê teoricamente, porque não obedece a palavra de Deus. E Deus não pode ser nada. Que é o que Deus pode ser se a pessoa não obedece sua palavra? Que é o que Deus pode ser se a pessoa não pratica sua palavra? Ele pode ser alguma coisa? Ser sincero. Às vezes a pessoa ela está buscando uma solução, ela está clamando a Deus, vem na igreja, pero ela não se entrega, ela não se rinde, ela não assume a fé em Jesus, não assume uma fé viva, verdadeira, ela não pratica a palavra de Deus. Então, que é o que Deus pode ser? Que é o que nós outros podemos fazer? Podemos orar, e não vai a suceder nada, não vai cambiar nada. Por quê? Porque a pessoa, ela não se entrega, ela não pratica. E se não pratica, as coisas vão sair mal. Amém? Por exemplo, pense comigo, quando a pessoa ela vai a uma universidade, vai a sacar uma carreira, vai estudar uma carreira, que é o que a pessoa recebe em la universidade? Que é o que a pessoa recebe em las classes? Que é o que ela recebe? Ela recebe informação, sim ou não? Conhecimento, palavras, sim ou não? Então, por exemplo, a pessoa vai estudar para engenheiro, não? E ela recebe as instruções, ela aprende como fazer uma casa, como fazer os cimentos, aprende os cálculos que ela tem que fazer de acordo com
o tamanho da casa, a altura da casa, tal, não? Ele aprende os cálculos que tem que fazer, sim ou não? A quantidade de cimento que tem que pôr, de pedras, não? De concreto, de ferro, sim ou não? E por aí vai, não? Ela vai aprendendo toda a técnica, ela recebe instruções. E nós outros vemos aí muitos edifícios bonitos, sim ou não? Bonitos, não é verdade? Viadutos, não? Vem um temblor e todo se move e não se cai, sim ou não? Por quê? Porque a pessoa, quando saiu da universidade, quando ela terminou sua carreira e foi a trabalhar, ela pôs em prática o que ela aprendeu. Me compreende você? Ela pôs em prática, ela seguiu toda a orientação que ela recebeu durante aquele tempo que ela ha estudado aquela carreira. E por isso, ela pôde levantar um edifício, ela pôde fazer um viaduto, etc. E as coisas funcionaram, as coisas saíram bem. Mas você pode verificar que há muitas casas que quando vem um temblor, um terremoto, não? Há casas que desabam por completo. Sim ou não? Não é verdade? Todo se cai. Por quê? Porque foram mal hechas, mal construídas. Porque em la hora de edificar a casa, a pessoa que trabalhou em la edificação da casa não seguiu a técnica certa, não seguiu a orientação certa. Então a coisa não funcionou, ela fracassou. Compreende você? O mesmo acontece com o médico. O médico estuda, aprende toda a anatomia do homem e tal, aprende a ser cirurgia, e ele começa a pôr em prática tudo o que aprendeu, não? Abre a persona, opera a persona, cura a persona, porque ela sigue, aquele médico sigue rigorosamente tudo o que aprendeu em la universidade. Ora, se aquele médico resolve e diz, mas eu não estou de acordo que o coração esteja do lado esquerdo, por que o coração não está no lado direito? E se está no lado esquerdo? Não, eu vou passar o coração para o lado direito, vou passar o hígado para o lado esquerdo, não? Se ele resolve fazer câmbios à sua maneira, vai matar a pessoa. Sim ou não? Vai matar a pessoa. Está de acordo? Sim ou não? Porque não pode. E o mesmo sucede com nós outros. Nós outros aqui aprendemos que a palavra de Deus, amém? Nós outros ensinamos a palavra de Deus, damos a palavra que dá vida, que produz vida. E se você sai de aqui confiado, apoiado nesta palavra, se você pratica esta palavra, as coisas lhe vão sair bem, as coisas vão funcionar para você. Não significa dizer que toda a sua vida vai cambiar da noite à manhã, não é isso. Pero se você pratica a palavra de Deus, vá praticando, pouco a pouco, você vai cambiando, pouco a pouco você vai vencendo os problemas, e não haverá problema que você não pueda resolver, através da fé em la palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá vida, chama à existência as coisas que não existem, amém?
Foi assim com os heróis da fé do passado. Foi assim com Abraão. Deus prometeu a Abraão que Abraão ia ter um filho em sua vejez. E Abraão creu nesta palavra. Amém? Ele creu. Ele se apoiou nesta palavra e não deu lugar a dúvidas. Amém? Aqui no livro de Romanos, a ver aqui, vamos abrir aqui em Romanos. Habla sobre Abraão. Diz assim, no capítulo 4, versículo 18, disse que Abraão creu em esperança contra esperança, para chegar a ser padre de muitas gentes, conforme a lo que se lhe havia dito, assim será tu descendência. E não se debilitou em la fé, ao considerar seu corpo, que estava já como morto, sendo de quase 100 anos, ou lá a esterilidade e a matriz de Sara. É dizer, vamos a ver, ele creu contra a esperança. Ele já não teria mais esperanças de ter um filho, porque já era grande. Sua mulher estava também muito avançada em idade, ademais de ser estéril também. Já havia passado a costumbre das mulheres, não, já não dava mais. Ele não teria mais esperança. Pero porque Deus prometeu, ele creu, ele confiou nesta palavra, ele se apoiou nesta palavra. Amém? E diz lá a Bíblia assim, que ele não se debilitou em la fé, ao considerar seu corpo, que estava já como morto, sendo de quase 100 anos, ou lá a esterilidade e a matriz de Sara. Tampouco dudou por incredulidade da promessa de Deus, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que era também poderoso para ser todo o que havia prometido, por lo qual também sua fé lhe foi contada por justiça. Amém? É dizer, Abraão foi justificado por la fé. Nós outros somos justificados por la fé. Lo que nos justifica delante de Deus é a fé. Amém? Ele creu. Ele se fortaleceu em quê? Em que se fortaleceu? Em la palavra de Deus. Me explico, sim ou não? Ele em nenhum momento deu lugar a dúvidas, a malos pensamentos, a palavras negativas. E o que acontece muito hoje em dia é o seguinte: a pessoa aqui dentro da igreja, ela escuta uma palavra, a palavra de Deus, a palavra de vida. Pero quando chega fora da igreja, ela escuta outra palavra, a palavra do mundo, a palavra de morte, palavras de dúvidas. És um familiar que se acerca e diz: tu estás louco, tu estás louco, tu vê, não vai cambiar nunca, tu estás sofrendo porque é seu destino, e nada pode ir em conta do destino. É a cruz que te tocou, e tu tens que aceitar isso. Este é o pensamento de muitíssima gente, sim ou não? Muitíssima gente pensa desta maneira, não é verdade? São palavras que uno escuta desde sua niñez, lhe inculcam estas coisas. Aí a persona, ela se vai debilitando na fé, quando ela escuta estas palavras. Ah, será mesmo? Será que é meu destino? Será que és minha cruz? Será que és um castigo de Deus? Caramba,
porque eu pequei, eu cometi tantos pecados, tantos erros em la vida, e Deus me está castigando por isso. Não, Deus não castiga a nadie. Jesus não vino para castigar, Jesus não vino para maldecir a nadie, Jesus vino para salvar, amém? Ele não vino para condenar, Ele sabe, Ele conhece todo, Ele sabe que todos falhamos, todos nos equivocamos, que nadie é perfeito. Quem aqui é perfeito? Quem aqui não comete erros? Qual foi a persona que buscou a Jesus que não tinha pecados? Qual foi a persona que acudiu a Jesus, que clamou a Jesus e não tinha pecados? Todas tinham pecados, todas eram pecadoras, não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a Deus. Pero Jesus nunca dijo no, não, jamais. Ele não disse no a nadie. Em Ele há el sí, amém? Sí, sempre está listo para socorrer-nos, para livrar-nos. Pero nós só temos que estar fortalecidos na palavra de Deus. Não podemos mirar para os problemas, para as dificuldades. É verdade que há problemas que às vezes agobiam a uno, desanimam a uno, sim ou não? Dolores que uno sente, que uno se desanima, sim ou não? Uno se desanima, caramba, pero não podemos desanimar jamais. Temos que confessar a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de vitória, confessar nossa sanidade. Jesus já levou mis dolores, já levou mis enfermidades em la cruz, e eu não aceito esta enfermidade, não aceito este mal. O médico a vezes disse: este problema é grave, esse problema não tem cura. E você tem que dizer: está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito esta palavra em nome de Jesus, porque Jesus me cura, Ele me libera, Ele já sofreu, Ele já deu a vida para salvar-me, e eu não aceito isso. E por suas chagas já fomos curados, amém? Então temos que confessar a palavra de Deus, crer em la palavra de Deus, amém? Porque você sabe que os homens se equivocam, os homens falham, os médicos também falham, também se equivocam, sim ou não? Não é verdade? E muitas vezes o médico dá uma pastilha e a pessoa toma sem dudar, sim ou não? Ele diz: tu tens que tomar esta injeção aqui, deixa aplicar-te esta injeção, e a pessoa põe seu braço, e ele, pum, aplica na injeção, sim ou não? E às vezes aplica em outro lugar também, não? E aplica, e ai, doele, a pessoa não questiona nada. Por que não questiona? Ela não pergunta: pero doutor, que injeção é esta? Que tem aí? Que medicina é esta? Ela questiona alguma coisa? Não. Porque ela crê em la autoridade do médico, sim ou não? Ela crê em seus conhecimentos, e muitas vezes a pessoa questiona a palavra de Deus. Por que isso? Por que assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desta maneira? Por que eu tenho que ser diezmista? Por que tenho que dar-me dízimo? Não estou de acordo. Nada está obrigado a estar de acordo com Deus, nada está obrigado a obedecer, a praticar a palavra de Deus. Pero se você não está de acordo com Deus e não obedece sua palavra, você não pode esperar que sua vida cambie.
que Ele se manifeste em sua vida. Deus é o Criador, Ele é o Criador, Ele criou todo. E sua palavra, que significa? A palavra de Deus é um manual de vida, um manual de vida. Nela você encontra a orientação de Deus para que você possa viver uma vida plena, uma vida sana, uma vida feliz, uma vida exitosa. Aqui você encontra orientação de Deus para seu matrimônio, para que você tenha um matrimônio feliz, bendecido. Você encontra a orientação de Deus para que você tenha uma vida próspera. O que Deus quer é que todos tenhamos vida, e vida plena, vida em abundância. Amém? Vida em abundância. Pero esta vida só poderá fluir de dentro de você se você pratica, se você obedece à palavra de Deus. O Senhor diz em sua palavra: traede todos os dízimos ao alfolí, e probade-me nisso, se não os abrirei las ventanas de los cielos, e derramarei sobre vós outros bendição, hasta que sobreabunde, e por vós outros repreenderei ao devorador, ao espírito devorador. Então, Deus nos manda a ser prueba com Ele, probar-lhe a Ele com os dízimos e as ofrendas. E Ele promete abrir as ventanas de los cielos e derramar bendição hasta que sobreabunde. Ele promete repreender ao espírito devorador, ao espírito de miséria que atua na economia. Pero se a pessoa ela não dá seu dízimo, ela não é dízimista, como ela pode esperar prosperar economicamente? Como ela pode esperar que haja um câmbio em sua economia? Como ela pode esperar que Deus repreenda ao espírito devorador, que Deus lhe abra as ventanas de los céus e derrame bendição hasta que sobreabunde? Ela não pode esperar um câmbio em sua economia se ela não pratica, se ela não obedece. Se ela crê em la cura, ela pode ser curada, pero ela jamais vai prosperar se ela não pratica os dízimos e as ofrendas. E por suposto, são voluntárias. Deus não obriga a pessoa a nada, nós tampouco os obrigamos a nada. Nós outros ensinamos, orientamos. E quando a pessoa crê e obedece, ela cambia de vida. Quantos testemunhos você ha visto já na televisão? Quantos testemunhos você ha visto aqui no altar? Quantas pessoas hemos traído aqui no altar para dar o testemunho? Pessoas que chegaram aqui mortas em vida, podridas. Você estava morrendo, uma miséria, uma desgraça, uma miséria total. E nesta época de lluvia, caramba, Deus mío, a persona sofre demasiado porque as condições que ela vive são precárias. Há pessoas que dormem no piso, um frio tremendo. Entra água por todos os lados, ela tem que pôr cubetas aqui, uma cubeta aqui, outra ali, porque começa a gotear toda a sua casa. Sim ou não? Não é verdade? E depois que ela começa a praticar o dízimo, a ser fiel, essa situação cambia. Deus lhe dá visão, Deus lhe dá direção, guia, e ela aprende como sair adelante, como tem que ser para prosperar,
ela empreende um negócio e o negócio lhe sai bem, ela consegue um trabalho bueno, porque antes todo estava travado em sua vida, antes ela tocava de porta em porta e não lograva nada. Imagina você, eu entrevistei no programa de ayer por la noite, não sei se você ha visto, uma senhora llena de títulos, estudou em Estados Unidos, em las melhores universidades, habla várias línguas, e não conseguia trabalho em nenhum lugar. Você ha visto? Quem viu o programa aí por la noite? Quem viu aí por la noite? Então, não conseguia trabalho. Por quê? Havia um espírito em sua vida, havia uma maldição em sua vida. Sua própria irmã, que tristeza, que coisa triste. A própria irmã tinha envidia de ela, porque ela estudava, ela se dedicava, e a irmã hizo trabalhos de brujeria, de magia, e a vida da jovem quedou toda atada. Acabou sendo echado de la casa, seu padre la echou de la casa, com tantos problemas que havia em la casa, tanta envidia, foi viver em la calle. Pero quando ela conheceu a palavra de Deus, quando todo parecia perdido para ela, parecia que não havia solução, ela conheceu a palavra de Deus, ela se entregou, ela se aferrou, ela começou a pôr em prática a palavra de Deus, e Deus abriu as portas, ela pôde conseguir um trabalho bueno. Hoje tem seu próprio negócio, sua própria escola de línguas, uma vida sana, liberada. Por quê? Porque ela começou a praticar, ela começou a pôr por obra, e Deus cambiou sua vida. Amém? Aqui eu tenho um testemunho aqui, verdade? Você é verdade? Vem aqui, por favor, vem aqui. Vamos ver aqui a história desta família, que tinha muitos problemas, e vamos ver como eles puderam cambiar de vida. Vamos ver, para que você tenha uma ideia, porque não cai do céu, a pessoa tem que praticar a palavra de Deus. Mientras a pessoa ela não tome uma atitude de fé hacia Deus e não se entregue, a vida não vai cambiar nunca, jamais. Me compreende você? Sim ou não? Há que tomar uma atitude de acordo à palavra de Deus, para que essa sua vida possa cambiar. Vamos ver aqui. Qual é seu nome, Senhor? Ana Julia Cruz. E seu nome? Guillermo Mota. Como era a vida de vocês antes de chegar aqui ao centro de ajuda? Era una vida destruida a causa de que mi esposo era drogadicto, alcohólico, y de ahí se derivaron muchos problemas en nuestro matrimonio. Havia muitos pleitos? Muchos pleitos, muchos golpes, muchos insultos, humillaciones. Ele golpeava? Sí, sí, él me golpeaba. Antes, al empezar, pues nada más eran puros pleitos, palabras, insultos, pero conforme iba pasando el tiempo, pues llegamos a los golpes. E a economia, como estava? La economía estaba mal a causa de los vicios de mi esposo. Muita miséria? Mucha miseria. Carências mesmo? Carencias de todo, que no teníamos que comer, que no teníamos para nada. Assim que não teriam nem para comer? Ni para comer, porque lo que mi esposo, él trabajaba, nunca dejó de trabajar, pero lo que él hacía era para sus vicios nada más. Então, se não lhe importava a família, não hacía caso a família, o que lhe importava eram os vícios. Sí, realmente así fue desde que nos casamos. Fue bueno, cuando nos casamos nos conocimos bien, estuvimos como novios bien. Ella sabía que yo tomaba incluso, íbamos a fiestas, a reuniones, porque incluso yo la conocí en un trabajo. Ahí nos conocimos, nos casamos, estuvimos 4 años de novio y nos casamos, y a partir de ahí, yo como que sentí que estaba atado a algo. Yo no quería estar con un compromiso.
Yo quería seguir conviviendo, estar en la fiesta, estar no sé, aparte, ¿no? O sea, yo no asimilaba el haberme casado. É decir, você se casou, pero não assumiu a vida de casado, queria seguir vivendo como solteiro, não assumiu este compromisso, não? Así es, obispo, así es como sucedió. Conforme fue pasando el tiempo, ya en nuestro primer año de matrimonio, nació un hijo. Ahorita él aproximadamente tiene 17 años, ¿no? Pero él fue el que vivió todos los problemas, todo lo de mi alcoholismo, mi drogadicción. Yo me iba desde el viernes y yo llegaba hasta el lunes sin dinero, todavía hasta con efectos de alcohol y droga, ¿no? Yo llegaba molesto e incluso llegaba y luego lo que era pelear. Ella luego me reclamaba, dame para el gasto, dame para eso. Pues yo no tengo, ¿de dónde quieres que te dé? Incluso ya nos enojamos, yo me hacía el enojado y me daba la vuelta y yo la dejaba hablando ahí. A mí no me importaba lo que dijera, yo iba y hasta me acostaba, me iba a dormir y yo decía, no, pues ya, yo no quiero nada, saber nada, no me estés molestando. Yo incluso así le decía a mi esposa. Ahora digo una cosa, ¿esta situación cambió? Claro que sí, cambió desde que, bueno, nosotros tuvimos una lucha muy fuerte en ese transcurso, pero cambió todo, obispo, cuando recibimos una invitación nosotros para acudir a este centro de ayuda universal por parte de mi hermana, que fue la que invitó primeramente a mi esposa. Ahí en adelante, ella fue la que entendió, la que empezó a luchar, la que empezó a perseverar, la que empezó a avivar su fe. En el comienzo usted no venía. No, yo no venía. Yo incluso llegué a un centro de ayuda, de autoayuda, pero no resolví nada ahí. Yo no resolví nada. Mientras yo en el momento que estaba en ese centro de ayuda, ella estaba trabajando por su lado con mi hermana, que fue la que le animaba, la que le transmitía la fe, la que le decía. Incluso había noches enteras que se pasaba hablando por teléfono con ella en varias semanas para que ella entendiera, para que ella accediera a venir. Así que usted conoció primero y usted comenzó a participar de las oraciones y luchar por su matrimonio. Sí, ella me hablaba y me decía, yo te voy a llevar a un lugar donde te van a ayudar. Y yo le decía, ¿yo para qué quiero ayuda? Y yo le decía, nada más porque es tu hermano, quieres que yo le dé una oportunidad. Yo no le doy una oportunidad porque yo estaba muy dañada, tenía mucho odio hacia mi esposo. Mucho odio, mucho rencor, yo lo maldecía. Yo tenía ganas hasta de que, yo le deseaba hasta la muerte a mi esposo por la vida que habíamos llevado por medio de su alcoholismo. Y había muchas separaciones y la última él se fue, yo ya no supe nada de él. Y mi cuñada me hablaba y me decía, oye, te voy a invitar a un lugar donde te van a ayudar. Yo decía, yo no quiero ayuda para nada. El que debes ayudar es a tu hermano, a mí no a mí. Y decía, pues también él ya está en un grupo donde le van a ayudar, pero yo te quiero ayudar a ti como persona, no como para que mi hermano, yo no te hablo por mi hermano, yo te hablo para ti. La primera vez que entré aquí, yo me sentí así con mucha paz. En el momento que llegué aquí, yo le dije, oye, como que yo siento mucha paz, ¿será porque está todo pintado de blanco? Yo le dije, oye, porque yo me sentí diferente, ¿será porque estaba pintado todo de blanco? Y dice, sí, a lo mejor yo creo que es por eso, pero yo no entendía, yo no digería bien, ¿no? Porque era lo que yo sentí cuando llegué aquí. Usted no entendía nada, ¿no? No entendía nada entendía, sino el momento que yo entré, y yo venía con mucho miedo, así como, nada más por un compromiso que ella me había dicho, que había trabajado mucho conmigo, de que vamos, yo te invito, vamos. Ahora, ¿cómo fue? Vamos a ver, como foi que a vida cambiou? Que é o que usted hizo para que a vida cambiara? Pues yo empecé a acudir el día viernes de liberación para sacar todo lo que yo traía, mi odio, toda la miseria que traíamos, todo lo que yo había vivido. Empecé a participar el día viernes para liberarme. El día domingo empecé a participar a las cadenas, a todos los propósitos que hacía por medio de mi fe, como ella me decía, es que todo es por medio de la fe, tú tienes que creer, tú tienes que hacer. Y así fue como yo empecé a aceptar al Señor Jesús, como ustedes han dicho, ¿no? La palabra del Señor Jesús, a entenderla. Aí usted foi haciendo la cadena, ¿no? El tratamento espiritual, los días viernes, los domingos, escuchava a palavra de Deus e usted foi poniendo em prática a palavra, foi obedecendo, ¿verdad? Sí, así como me decían, como me iban orientando que yo tenía que venir, que tenía que hacer, y así fue como yo fui creando mi fe que yo tengo, ¿no? Y gracias a eso estamos aquí, por medio de la fe que hemos luchado. E a vida cambiou? Y la vida cambió, fue transformada todo. Como está a vida hoje? Ahora está muy bien, gracias a Dios. Hay paz no matrimonio? Sí, hay una dirección, hay paz, hay tranquilidad, hay amor, ¿no? Como
antes no lo había. Ahora sabemos que no había amor, que no había, que nada más nos casamos porque nos teníamos que casar, que decíamos que nos queríamos, ¿no? Pero desafortunadamente tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Para entender lo que es realmente un amor como pareja, como un matrimonio, una familia. Assim que a vida cambiou. Gracias a Dios, sí, pastor, estamos trabajando, estamos firmes. Deixou o álcool, deixou a droga, deixou tudo isso. Totalmente, gracias a Dios, todo lo dejé. Después de que yo salí del centro de ayuda, luego me incorporé y yo le vi una mirada diferente, ya no le veía la mirada de tristeza, de amargura, de preocupación, ya no. Entonces eso fue lo que a mí también me animó para poder yo acudir aquí a este centro de ayuda, aquí a la iglesia. Estuve trabajando, yo también hice mis cadenas de viernes, de domingo, venía los lunes, estuve trabajando, yo en la lucha. Gracias a Dios estoy liberado. Não há carência mais na casa, não há hambre mais. Nada, todo está muy bien, el empleo que yo tengo es muy fuerte, es muy firme y estamos trabajando, estamos en lucha. Seria trabalho bueno, que gana bem e é suficiente para manter a família. Así es, obispo, así es como estamos luchando, no hay ahorita, no nos hace falta nada, estamos trabajando, estamos muy bien. Graças a Deus, Deus lhe bendiga, muita graça, pode baixar, graças a Deus, amém. Então, vê usted o seguinte, a vezes a persona, ela passa por lutas, pero ela tem que perseverar, amém? Ela tem que perseverar em pôr por obra a palavra de Deus e nunca mirar para as dificuldades, para as circunstâncias, para os problemas. Ela sempre tem que ter sua mirada em Jesus, está apoiada na palavra de Deus, para que assim ela possa vencer, ela possa sair adelante. Amém? Uma ocasião, um centurião romano, ele não pertencia à nação de Israel, não era da nação de Israel, era um romano, era um pecador também. Este homem foi a Jesus e pediu que Jesus curara a seu criado, que estava morrendo. E Jesus naquele momento dijo: "Eu irei e lhe sanarei". E o centurião, aquele homem, se sentia tão indigno, tão pecador, que ele disse: "Senhor, não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Solamente di uma palavra, e meu criado sanará". Vê você, aquele homem, ele creu em la autoridade da palavra de Jesus. Amém? Para ele bastava uma palavra e seu criado seria curado. Jesus se maravilhou ao ver a fé daquele homem. Amém? Ele disse: "Nem a em Israel é hallado tanta fé", porque ele não pertencia à nação de Israel. Jesus não mirou que ele era um romano, que ele era um pecador, que ele pertencia a outra religião, não mirou para a sua religião, para a sua raça, não mirou para nada. Ele mirou para uma alma. Ali era uma alma, uma vida que pedia ajuda, que pedia socorro. Amém? E no momento em que aquele homem creu em la palavra de Jesus, Jesus lhe disse: "Vê, e como creíste, te sea hecho". E seu criado foi curado e naquela mesma hora. Amém? Vê, e como creíste, te sea hecho. Conforme ele creu, assim sucedeu o milagre. E o criado foi curado. Amém? Deus não está mirando qual é sua religião, sua raça, ele colou de sua pele, seu nível cultural, social, econômico. Quando você acude a Jesus, quando você clama a Jesus, ele vê uma alma afligida. Amém? Uma alma afligida, desesperada, uma vida. E ele responde. Ele responde. Amém? Ele libera, ele contesta. E no momento em que você assuma um compromisso
de fé com Jesus e comece a praticar, a pôr por obra sua palavra, você vai começar a vencer os problemas. Amém? Você vai sair adelante. Você vai a resolver o problema econômico, o problema familiar, o problema de saúde. Toda a sua vida vai cambiar. Deus vai cambiar a sua vida. Crê você nisso? Sim ou não? Então, depende da fé. É você quem determina. Jesus disse ao centurião: como creíste ter se hecho? E seu criado foi curado, e naquela mesma hora. Abraão creu, se fortaleceu em Deus, teve que esperar, não foi de la noite à la manhã, não. Deus hizo a promessa, e ele não teve seu filho já no ano seguinte, não, ele teve que esperar, pero esperou como? Como esperou? Com confiança, com certeza que Deus não ia falhar. Ele obedeceu a palavra de Deus. Amém? E fé, que é fé? Fé é a certeza de lo que se espera. Amém? Ele quer dar-lhe vida, nova vida. Ele quer rasgar sua calça. Então vamos aclamar Ele neste momento. Amém? Cerra os olhos, ponga a mão em seu coração e vamos a cantar uma vez mais esta canção, La Voz de la Fé. La voz de la fe callará la voz del miedo. La voz de la fé, La voz de la fe aleja malos pensamentos. aleja malos pensamientos. La voz de la fé La voz de la fe traz seguridade e calma. trae seguridad y calma. La confiança en el alma, La confianza en el alma. que a vitória alcançará. Que la victoria alcanzará. La voz de la fé, La voz de la fe és mais firme que uma roca, es más firme que una roca. e aún viniendo la tormenta, Y aún viniendo la tormenta, la casa no se caerá. la casa no se caerá. Nosso Deus e nosso Padre, esta é a voz que queremos ouvir e seguir. La voz da fé, tu palavra que produz vida, porque és como o Senhor disse uma ocasião, que o homem que hoje é a palavra de Deus e la pratica, la obedece, és comparado ao homem prudente que edifica sua casa sobre la roca e permanece firme. É um que vem a tormenta, as tempestades, os problemas, esta casa não se cairá, porque está firme na roca. E esta é a clave, este é o secreto de uma vida plena, uma vida abundante, uma vida exitosa. As lutas vendrão sempre, sempre uno vai passar por lutas, seja em seu trabalho, seja em sua casa, em sua família, as lutas vão vir. Pero se a pessoa permanece firme e pratica tu palavra, ela vencerá todas as lutas, Senhor. Porque as lutas não são para que uno desanime, desmaie, são para que uno se fortaleça em el Senhor, se apegue aún mais em el Senhor.
Obedeça tu palavra, para que assim os resultados venham sobre a sua vida, o câmbio venha sobre a sua vida. Espírito Santo, aqui estão estas pessoas que querem um compromisso sincero, verdadeiro com o Senhor. Não estão rugando, porque nada aqui está rugando com tu palavra. Nós outros tampouco, Senhor. Queremos tomar em sério, queremos ser fiéis ao Senhor, queremos obedecer tu voz, Senhor. Não queremos ser apenas ogentes, queremos ser praticantes, Senhor. Porque ele que hoje não pratica, és como um homem insensato que edifica sua casa sobre a arena, e quando vem a tormenta, ela se cai, ela se derrumba, todo fracassa, todo se hunde. Espírito Santo, Espírito Santo, meu Senhor, tu conheces cada coração, tu conheces meu coração, tu conheces o coração desta gente, e tu sabes quem são aqueles que estão sendo sinceros, honestos, que se estão entregando a ti, Senhor. Meu Deus, não queremos a ser nossa vontade. Eu não quero a ser minha vontade, Senhor. Eu quero a ser tua vontade. Eu não quero seguir a voz do coração, a voz da emoção, Senhor. Porque, meu Deus, esse é o pior que pode suceder. É o pior. Quando a pessoa hoje a voz do coração, dos sentimentos, ela acaba tomando uma decisão equivocada e ela sofre. Meu Deus, e quantos problemas já tivemos nesta vida, quanto sofrimento, quantos traumas, quantos fracassos já tivemos por escutar a voz do coração, a voz da emoção, e não escutar a voz da fé. Espírito Santo, perdona, Senhor, todos os pecados, os erros que hemos cometido nesta vida. Borra, Senhor, nossos pecados com tu sangue preciosa. Lava-nos, Senhor, com tu sangue, e dá-nos uma nova vida a partir de hoje, Senhor. Vem para sacar esta persona desta sepultura, essa persona que está como na morte em vida, essa persona que se está arrastando-se, meu Padre, lutando por la vida, lutando para ser feliz, lutando para sanar-se, lutando, Senhor, para guardar sua fé, para permanecer em la fé. Espírito Santo, salva esta vida agora. Levanta esta persona caída, Senhor. Levanta esta persona que está caída, postrada, Senhor. Nada lhe dá
uma solução, pero o Senhor pode dar a solução a hora, penetra tu poder a hora, em nome de Jesus. O Senhor disse em sua palavra: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdonadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado el varão a quem o Senhor não inculpa de pecado. Aleluia. Ele perdona, Ele te salva, Ele te justifica, Ele borra seu passado e hace todo noivo. Todo noivo, a partir deste momento, todo se hace noivo. E você que está sendo fiel em sua entrega, em sua oração, você se torna uma nova criatura. Uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura és. Se livre agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.